O que é a autoconsciência? Será que a autoconsciência são os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas emoções? É isso que você acredita que é autoconsciência? Essa é uma ideia muito comum de autoconsciência. Nós tendemos a acreditar que a autoconsciência é o nosso modo de nos vermos, de vermos o mundo, de sentirmos, de experienciarmos a vida. Olha, a própria palavra já fala, é a minha autoconsciência. Seria algo bastante individual e o extremo do subjetivo. Porém, para Bakhtin e o Círculo, isso não é bem assim. Para Bakhtin e o Círculo, a nossa autoconsciência é formada a partir das nossas interações ideológicas com outras consciências. Uma autoconsciência só se forma na interação com outras consciências. Essas outras consciências são todas elas permeadas por ideologias que nos são transmitidas e que entram na nossa autoconsciência e vão reverberar na nossa autoconsciência, fazendo com que nós também tenhamos uma autoconsciência ideologicamente influenciada pelas outras consciências. Dizendo assim, talvez você esteja pensando, não estou entendendo nada. Vamos, portanto, a um exemplo que o Voloshinov traz aqui em Marxismo e Filosofia da Linguagem. Esse exemplo é muito interessante porque o Voloshinov ele vai falar a respeito de uma sensação superfisiológica e que nós tenderíamos a imaginar que é bastante individual, a sensação de fome. Ora, talvez você pense, não, isso já é demais. É claro que a fome é algo individual. Sim, a fome é uma sensação fisiológica, o extremo do aspecto biológico humano, mas o modo como nós encaramos a fome, segundo o Voloshinov, é um modo ideológico. Então, embora eu vivencie dentro da minha autoconsciência, dentro de mim, a sensação de fome, eu vivencio ideologicamente essa sensação a partir dos parâmetros sociais que eu tenho. Vamos ao exemplo dele. Eu posso vivenciar a fome como um bêbado, um andante que está sem rumo e que vivencia a fome blasfemando contra Deus ou contra uma divindade, maldizendo a sua falta de sorte. Então ele acha que ele passa fome por conta de que Deus não foi bom com ele ou uma determinada divindade. E ele, na sua solidão, caminhando, vai contra Deus, vai contra a sua falta de sorte. Esse é um modo ideológico de vivenciar a fome. Um outro modo ideológico de vivenciar a fome é aquele comentado por Voloshinov, quando ele diz que, em determinado momento, na Rússia, os camponeses vivenciavam a fome e sabiam que em outros lugares, outros camponeses também vivenciavam a fome. Mas nenhum deles reclamava da fome. Nenhum deles falava mal, nem com outro camponês eles falavam a respeito da fome. Eles se resignavam perante a fome. Então, ele como que pensasse: eu passarei fome em silêncio, sabendo que o meu vizinho também passa fome em silêncio. É um outro modo de vivenciar a fome. Aqui eu não estou blasfemando contra Deus, eu me resigno e aceito aquela fome. E também socialmente não fico reclamando para os outros a respeito daquilo, já que todos vivenciam a fome em silêncio. É um segundo modo de vivenciar a fome. Um terceiro modo de vivenciar a fome é aquele dos operários organizados, dos trabalhadores organizados, que passam fome e que observam que o patrão não passa fome, que o patrão tem uma vida materialmente confortável e que ele não precisa passar fome. É um outro modo, porque aí esses trabalhadores eles podem se revoltar contra isso. Veja, nós temos três modos diferentes de vivenciar a fome. Ainda que a sensação fisiológica seja similar e aconteça em indivíduos separados, ideologicamente, cada um vai experienciá-la de um modo. Por quê?
Porque, embora possa parecer muito particular, cada um desses modos é um modo social e ideológico de vivenciar a fome. Ou seja, alguém ensinou o bêbado que um dos modos de vivenciar a fome é blasfemar contra sua má sorte. Alguém ensinou aqueles camponeses que o modo de vivenciar a fome é não reclamar da fome, já que os outros também não reclamam. E alguém ensinou aqueles trabalhadores que sim, eu posso me revoltar contra a fome se eu vivencio a fome e meu patrão não vivencia a fome. Então, embora possa parecer muito particular esse sentimento, essa sensação, o modo como eu vivencio mostra que a minha autoconsciência ela é ideologicamente influenciada. E ela é influenciada por quê? Pelos outros com os quais eu convivo, porque aquela ideia que me parece tão própria veio de outros. Vamos a outro exemplo. No Brasil, em um passado não muito distante, quando nós tínhamos uma questão de adultério dentro de um casamento, era bem comum que os homens e as mulheres vivenciassem isso de maneira diferente. O homem provavelmente se sentiria autorizado a vingar a sua honra, enquanto a mulher muitas vezes não falaria nada, já que ela escuta de outras vozes sociais, seja de uma mãe, de uma colega, de uma amiga, que homem é assim mesmo, então ela não deveria se revoltar, se rebelar contra esse adultério. Ou seja, pode parecer muito particular o modo de vivenciar aquele adultério por aquele homem ou por aquela mulher, mas são modos sociais, aprendidos socialmente. Então, o que o Bakhtin, o que o Voloshinov estão falando? Que a minha autoconsciência ela se forma na interação com outras autoconsciências. Que aquela ideia, o modo como eu experiencio uma determinada ideia, uma determinada sensação, inclusive, os sentimentos que eu tenho em relação àquilo. Se o meu sentimento é de revolta, porque a minha esposa fez um determinado ato, ou se a minha sensação é de resignação mesmo que meu marido tenha feito determinado ato, isso é um modo social, vem do outro. Ou seja, a nossa autoconsciência, ela é permeada pelo outro. Então, diferentemente de correntes que vão dizer que a autoconsciência é algo totalmente subjetivo e individual, para Bakhtin e o círculo, a autoconsciência ela é produto das interações sociais. E aí, nós chegamos em um segundo aspecto muito importante. Como essas ideias chegaram a mim? Elas chegaram por meio da linguagem. Então, é por meio da linguagem, especialmente da fala e da escrita, que eu tenho contato com os discursos dos outros, com as vozes dos outros, com os enunciados dos outros, que são sempre carregados ideologicamente, que estão sempre me dizendo o que é certo e o que é errado, como eu devo ou não agir, como eu devo ou não sentir, que eu vou me constituir. Desse modo, a autoconsciência dentro da teoria de Bakhtin do círculo, ela é um fato intersubjetivo, ela depende da interação com outras consciências e a autoconsciência também é um fato, é um fenômeno da linguagem. Porque é por meio da linguagem que eu interajo com o outro. E é por meio da linguagem que chegam a mim os discursos, as vozes, as ideias que vão integrar a minha autoconsciência. Então, o meu pensamento ele vai ser organizado, estruturado e vai, inclusive, vivenciar o mundo a partir do modo como eu aprendi a vivenciar o mundo, por meio das ideias, das vozes, dos enunciados de outros sujeitos. Assim, a autoconsciência, portanto, é um fenômeno intersubjetivo, criado na relação com outras consciências e é um fenômeno da linguagem, porque ela se forma pela linguagem, se estrutura pela linguagem e organiza o pensamento pela linguagem. E aí, você já tinha pensado que a autoconsciência podia ser vista desse modo? Eu espero que esse vídeo tenha contribuído. Se você concorda com essa perspectiva do círculo, conta aqui nos comentários. E se você discorda, também conta, me dizendo por quê. Um grande abraço e até o próximo vídeo.